Agora na Primeira FM, Espaço Regional. Bom dia, está no ar mais uma edição do Espaço Regional. Você com a gente aqui pela Primeira FM de segunda a sexta-feira, acompanhando os debates, as entrevistas, as discussões, sempre em cima de temas importantes que estão na pauta aqui de São Vicente, de toda a Baixada Santista e do Brasil também, né? Nessa edição, com prazer, a gente abriu um espaço para uma discussão interessante em torno da psicologia, né? Com prazer recebendo aqui, psicologia e pedagogia, recebendo o profissional especializado no tema, ou nesses temas, né? O Mário Rodrigues, que é psicólogo e pedagogo também. Bom dia, prazer receber o Mário, tudo bem? Bom dia, Boturão, prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Primeira. Muito bem, os ouvintes da Rádio Primeira que acompanham sempre a gente, e tem à sua disposição o nosso telefone 3466-2109. Tem também a nossa página no Facebook para entrar em contato conosco, que é o facebook.com/Rádio Primeira FM. E você que gosta da internet pode também acompanhar a programação jornalística e musical da emissora, além dos debates e entrevistas do Espaço Regional também, acessando o site oficial da Prefeitura de São Vicente, sãovicente.sp.gov.br. Você clica lá no ícone da Rádio Primeira e confere então toda a programação da emissora. Bom, Mário é graduado em Psicologia pela Unisantos, não é isso? Universidade Católica, formou-se em 85, e Pedagogia também pela Unisantos em 94, né? Qual é a ligação? E depois Marketing, né? Pós-graduado em Marketing na ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das mais respeitadas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Qual é o elo aí entre pedagogia e psicologia? Por que você foi para esses dois caminhos aí, Mário? Explica direitinho aí. Bem, o elo é assim, eu defini 5 experiências importantes para a criação do Projeto PAR, que significa Psicologia de Alto Rendimento. Primeiro surgiu o projeto, depois você foi... Não, na verdade foi acontecendo naturalmente, né? Porque as 5 experiências que eu tenho são 3 práticas e 2 teóricas. Então eu tenho a experiência prática como ex-jogador de tênis, e tenho a experiência prática como ex-jogador de futebol nas categorias amadoras do Santos, e futsal também. Então essas 3 experiências me garantiram assim uma boa... Você formou nas categorias de base? Que eu joguei na centroavante. Eu joguei na época artilheiro? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito, joguei bastante, gosto ainda e jogo ainda. Você ia falar na época de quem? O Coutinho. Coutinho era o técnico. Ah, o Coutinho era o treinador. O treinador, E futsal também, tive uma passagem, isso já no tempo da faculdade, tinha uma passagem pelo Citrosuco. Citrosuco foi uma das mais famosas equipes eu ia dizer falecido, né? Mas não é falecido, moribundo, infelizmente, porque eu tenho um salonista na família, né? Que hoje está no Internacional, disputando o Campeonato Paulista Sub-15, né? O meu filho número 2, o Eduardo, um bom jogador de futsal, não tem dúvida, não é pai coruja não, sou bem frio nessas análises aí, mas infelizmente o futsal de Santos está longe de ser o futsal que era naquela época, né? E o Citrosuco chegou a ter o predomínio, né, do futsal aqui na cidade, né? Teve bastante excursões e realmente levou o nome da cidade para fora. Foi mesmo. E tinha um bom plantel. E aí você ficou... Aí as duas experiências teóricas, que é a psicologia e a pedagogia. Na verdade, um dos eixos centrais do Projeto PAR é o princípio da previsibilidade que a gente defende como metodologia científica. Só para entender, o Projeto PAR, PAR significa... Psicologia de alto rendimento. Psicologia de alto rendimento, que se aplica bem no esporte mesmo, né? Em qualquer esporte, né? Só que a gente focou um pouco no futebol, mas ele pode ser adaptado a qualquer esporte. Mas a gente se especializou nessa área do futebol, porque a carência é muito grande, né, de formação de atletas nessa área. E os atletas normalmente vêm de uma situação econômica difícil, não é? São pessoas de um nível social mais humilde. E muitas vezes aquele menino que está ali treinando 14, 15, 16 anos, a família deposita nele uma expectativa muito grande, né, para que ele seja aí o condutor da ascensão social, vamos dizer assim, né? Família, né? Nos esportes em geral acontece muito disso, a pressão dos pais, né? Porque na verdade a pressão dos pais é um desejo dos pais de realizar algo que eles não realizaram. Não conseguiram, né? Geralmente é assim que funciona. E no tênis, como eu joguei, também tinha muita essa pressão. E só que realmente a origem humilde dos jogadores de futebol
acarreta um pouco isso aí, um prejuízo pessoal deles de não conseguirem se ascender um pouco, né? Então essa condição humilde mesmo de estrutura dificulta um pouquinho a ascensão na carreira deles. Mas assim, essas 5 experiências para a formação, se eu caracterizasse o projeto como pedagogia de alto rendimento, teria a mesma importância. Só que como eu me formei primeiro em psicologia e defini ela como eixo mesmo central, o nome como psicologia de alto rendimento. Mas assim, o que a gente defende, né, exatamente? O pensamento para o projeto PAR é o eixo central que comanda todo esse conteúdo científico. Porque tudo vem do pensamento. Tanto o comportamento do atleta, quanto o movimento do atleta. O futebol, historicamente, ele nunca... Eu digo sempre que todos os jogos que acontecem, todos os campeonatos, eles são... todos os resultados são casuais. Eu defendo isso. Porque se você fala, poxa vida, aquele time ganhou 2 títulos esse ano, né? Vamos citar o exemplo do Santos, por exemplo, que está vindo caminhando nesses 2 últimos anos. Campeão paulista da Libertadores em 2011, por exemplo. Resultados casuais. Explico por que são casuais. Há uma exaltação muito grande quando os times ganham, aquela coisa. E aconteceu nessa gestão do Santos agora. E críticas até exageradas quando o time perde. Exatamente, é um polo, né? Sempre assim. É sempre assim, Mas assim, os resultados são casuais porque são duas frentes muito importantes não são exploradas no futebol, cientificamente, eu dizendo. É o comportamento e o movimento. Isso não é estudado. O futebol ele evoluiu bastante em algumas áreas, né? Medicina, fisiologia, preparação física bastante. Só que essas 2 áreas elas têm uma influência muito grande. Então o que acontece? Você vê a oscilação muito grande dos times. Então essas 2 áreas, como elas não têm penetração, você vê alguns trabalhos de psicologia sendo realizados nos times, mas são trabalhos assim muito superficiais, não tem penetração nenhuma. Isso porque eu conheço como é que funciona. Não tem penetração nenhuma, você quer dizer que o resultado não é bom? A área técnica não atinge o objetivo. Não atinge porque são teorias prontas, são teorias estrangeiras que profissionais de psicologia tentam inserir dentro de um clube. O Projeto PAR é um projeto diferenciado. Ele extraiu todos os conceitos práticos do futebol e criou uma teoria, uma metodologia científica. Então, por isso que ele é diferenciado. Então, ele ensina o domínio da técnica através dos recursos do pensamento, porque ele detém a experiência prática do futebol. Ele consegue identificar os conceitos práticos. Domínio da técnica através dos recursos do pensamento. O que a gente defende? Desde que o cara seja talhado para ele, tenha um talento inato. Nós conseguimos lapidar um talento de um atleta, mesmo que ele tenha assim, um pequeno talento, uma pequena tendência para jogar. Nós conseguimos lapidar isso e desenvolver. Então, por exemplo, quando existe uma exaltação muito grande em determinado atleta, ou uma inferiorização daquele atleta, por exemplo, esse atleta é muito bom, aquele lá não atende a nossa expectativa. Isso é muito ruim, isso que acontece no futebol. Porque você... dentro de um time com 11 jogadores, mais 11 reservas, mais não sei o que, você tem... Essas nomenclaturas que utilizam... Essas discrepâncias todas, né? Existem. Essas nomenclaturas que eles utilizam, você vê, um time que às vezes é desfalcado, entre aspas, que eles dizem, o atleta vai para a seleção, tal, vai para a seleção. Quando você tem o ingresso do reserva, entre aspas, na equipe, você vê a cabeça do jogador, como é que entra? Se o próprio técnico fala que ele é reserva, você vê como é que funciona isso. Então, os técnicos, eles precisam passar urgentemente por uma reciclagem. O Projeto PAR, ele é um projeto de orientação a atletas e treinadores. Os técnicos brasileiros, eu não tenho a menor dúvida, em todos os sentidos, eu diria isso. Então, e precisa passar por essa reciclagem. Então, às vezes, há uma resistência muito grande quando você comenta esses assuntos, porque geralmente a área técnica, ela veta. Né? O que aconteceu no Santos é que o Projeto PAR foi elogiado pela direção do Santos quando foi apresentado, só que foi realizado várias reuniões. Antes você apresentou o projeto Paulo Luiz Álvaro como candidato ainda, né? Como candidato, e ele gostou. 2009. Ele gostou e disse que queria estar implantando um projeto de alto rendimento e, logicamente, citou o Projeto PAR em documento para mim. Só que depois, quando eleito, ele se isentou um pouquinho e deixou a cargo dos outros diretores de me atenderem em várias reuniões. Só que hoje, com certeza, houve um veto da área técnica, porque se houve um elogio da diretoria,
o veto veio de algum lugar. E como o Projeto PAR explica o domínio da técnica através de uma outra abordagem, com certeza a área técnica vetou o Projeto PAR. É uma pena, né? Sem dúvida. Você atua mais diretamente na área, o projeto é mais criado, a gente percebe diretamente para a área do futebol, né? Mas a gente está com um encerramento de Jogos Olímpicos muito recente ainda, né, o Mário? E a gente assistiu coisas aí, todas as edições dos Jogos Olímpicos, essas situações se repetem, né? O Brasil não é um país olímpico, né? Os investimentos são pífios, alguns investimentos não chegam ao seu destino final, que são realmente os atletas, porque a roubalheira é generalizada, determinadas federações aí e determinadas modalidades esportivas, figuras nefastas ao esporte, gente desonesta da pior espécie, se enraiza, se eterniza no poder, justamente para roubar mesmo, para meter a mão na grana, a gente sabe disso, né? Os caras estão milionários aí, presidentes de determinadas federações, as federações pobres e os atletas miseráveis, né? Isso a gente não cansa de repetir, é uma coisa óbvia e que ninguém toma providência nenhuma com relação a isso. Espero que a presidente Dilma já teve coragem aí para limar o Ricardo Teixeira da CBF, tenha coragem também para entrar também com esse processo aí de limpeza nos esportes olímpicos. Agora, algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, na ginástica, né? Por exemplo, a gente tem alguns campeões, né? Algumas figuras de ponta na ginástica, e aí o cidadão se apresenta e de repente ele tropeça e cai quase de cabeça no chão, se arrebenta no chão, não se classifica nem entre os 8, né? Isso já aconteceu com a Daiane, aconteceu agora com o outro rapaz, o Hipólito. Né? O Hipólito é um craque da ginástica olímpica, tá certo? A gente pode dizer que é um extra classe, né? Pelas participações dele nos mundiais, enfim. Aí você tem o Cielo, que caso do doping à parte, né? Que essa coisa ficou meio nebulosa, né? Nunca ficou bem explicada ainda, né? Mas de 2008 para cá, sabe quantas provas dos 50 livros ele perdeu? Nenhuma. Perdeu agora, semana passada, 10 dias nos Jogos Olímpicos. Enfim, outras atividades aí, né? A gente tem uma grande expectativa em determinado atleta e chega nos Jogos Olímpicos, não sei se é como diz o Nauber do vôlei, né? Que foi capitão da seleção de vôlei. Os anéis olímpicos exercem um fascínio, não é? Um domínio muito grande. E ele diz o seguinte: aqui, dentro desses 15 dias, 17 dias, sob o domínio dos anéis olímpicos, aqui o buraco é mais embaixo. Aqui o bicho pega diferente, né? O que acontece com essa gente aí? O lado emocional pesa, há um despreparo por isso. É o fardo de carregar o Brasil às costas. É por aí, não? Assim, o que acontece é mais ou menos assim. O que a gente defende com essa teoria é de que o pensamento, ele tem, isso é comprovado cientificamente, tá? Dentro dos nossos estudos e das nossas pesquisas. O pensamento, ele tem uma mobilidade. Então, quando você diz, eu já falei isso em algumas emissoras de TV e em entrevistas em jornais, que o pensamento, ele tem uma característica de mobilidade. Então, poxa, Mário, como é que você fala que não existe concentração? Eu já citei isso em várias entrevistas. Não existe concentração no futebol e em nenhum esporte. Porque normalmente a gente acompanha os comentaristas, especialmente por exemplo, o vôlei, né? As finais no final do vôlei. O time desconcentrou. O time desconcentrou, perdeu o foco, precisa focar de novo e tal. É um termo utilizado muito. E é normal, porque vem historicamente assim, desconcentrou. Só que assim, por que não existe concentração? Em qualquer atividade esportiva, você tem que atuar com um pensamento com previsibilidade. Então você só consegue neutralizar um oponente quando você antevê o movimento dele. Isso em qualquer esporte funciona assim. Então a gente criou dentro do Projeto PAR o estágio pós-presente, que é o estágio do pensamento. Se você não atua com o estágio pós-presente, que é a previsibilidade, você não consegue identificar algumas coisas para neutralizar o teu oponente. Então, por exemplo, por que existe essa mobilidade de pensamento? Então, fisicamente, a gente tem o estágio presente, de corpo. Mas não existe para o esporte, para o pensamento do atleta, esse estágio presente. Existe o pós-presente. E quais os outros dois que existem historicamente? Passado e futuro, é óbvio. Esses existem. E eles são verdadeiros.
O pensamento, como ele tem essa mobilidade, essa característica de se mover, até para você definir você fazer um julgamento, de formar um conceito sobre uma ideia, tudo, então ele tem essa mobilidade mesmo, você está avaliando alguma coisa. Então ele começa, o pensamento ele é mesmo assim, tem essa característica. Então o que acontece com o atleta em si? Em determinados momentos ele vai para o passado com o pensamento ou vai para o futuro. É aí que ocorrem as falhas, que são gritantes. No futebol, todo passe errado, ele é determinado por uma inclinação do pensamento para o passado, por uma coisa que ele ainda não resolveu, está tentando resolver, ou uma perspectiva de futuro. Quando ele cai por esses dois polos, ocorre a falha técnica, porque ele saiu daquela previsibilidade de estar prevendo. Mesmo o jogador que detém a posse da bola, ele precisa prever uma rota para caminhar. Então a previsibilidade existe também na criação, não é só quando você está sem a bola. É numa fração de segundos, né? Fração de segundo. É isso que a gente defende. Por isso que consideram o Projeto Par, em vários locais que a gente foi apresentar já, considero que é um conteúdo ousado, porque realmente eu ousei mesmo nessas características dele. E a gente consegue explicar muitas coisas indo por essa linha científica. E, por exemplo, uma atitude intempestiva, né? Inexplicável, e eu acho até inaceitável, por exemplo, de uma atleta como a Fabiana Moura, por exemplo, né? Que era uma das favoritas, era absolutamente favorita a conquistar medalha, seja fosse bronze, fosse prata, de repente até ouro, né? Até a atleta russa, que é a campeã no salto com vara e tal, era a principal favorita, deu uma entrevista, acho que a Sport TV, né? Dizendo que se preparou para os Jogos Olímpicos para vencer a Moura, achando que a Moura era a sua principal rival, né? E ficou espantada quando viu a Moura refugar o salto, desistir do salto, né? Porque estava ventando. Só que estava ventando para todo mundo, concorda, não? Exatamente, as condições climáticas são as mesmas para todo mundo. Você tem alguma explicação possível para isso? É o fardo? Esse processo que você está colocando aí? É o carregar o Brasil às costas? É a pressão, eu não aguento essa pressão dos Jogos Olímpicos? O atleta é sempre cobrado para realmente vencer, né? Não tem jeito, né? Essa cobrança existe. Só que podemos incluir essa característica do pensamento, que ele não está ali atuando com previsibilidade. Ela tem que prever o que ela vai fazer em termos de movimento. Aí que está a eficácia do salto que ela vai dar, né? Ela não estava ali com o pensamento. Isso eu garanto para você cientificamente. Então aí juntou vários elementos emocionais e essa fuga do pensamento nessa previsibilidade que tem que existir. Houve uma fuga do pensamento. O futuro ou passado, mas houve. Eu garanto para você. Agora, já o vôlei masculino, né? Tudo bem, tomou uma virada histórica, enfim. Mas o vôlei masculino, desde que o Bernardinho assumiu, você tem um tricampeonato mundial, um título olímpico e 8 ligas. Ou seja, é um aproveitamento fantástico, né? Ou seja, o vôlei masculino é assim, o vôlei masculino do Brasil, ele não perde. Os outros é que ganham da seleção brasileira. É diferente, né? É diferente. Eu interpreto assim, né? Uma coisa é você ser derrotado, outra coisa é o outro te vencer. O treinador fez uma mexida lá diferente, o time russo embalou, a seleção brasileira tinha uma série de problemas físicos, né? Vários jogadores, problema no joelho, problema na lombada, problema nas costas e tal, não sei o que, mas situações difíceis de ser administradas na quadra, e acabou sucumbindo a um time que lhe foi superior. É isso que eu acho importante, né? Então você tem que aplaudir, porque na minha concepção o vôlei masculino do Brasil não perde. O vôlei masculino do Brasil, ele é batido, porque o outro ganha, o outro pode ganhar, agora a seleção brasileira não perde. Eu tenho essa concepção. Isso existe no esporte também, não é, Mário? Existe. No esporte coletivo é uma coisa engraçada. Eu, como joguei os dois, a gente consegue fazer um parâmetro entre o esporte individual e o coletivo. O coletivo, ele tem que ter uma integração das habilidades dos atletas. Quando não existe uma unidade dessas habilidades, isso aí envolve habilidades todas, habilidades de personalidade, habilidades de características pessoais, de características de talento mesmo. Tem que ter uma unidade, uma integração disso tudo. No esporte coletivo existe essa oscilação, porque em determinados momentos, cada atleta quer resolver por si só. Quando isso ocorre, há uma oscilação, uma queda. Então, por exemplo, a gente defende muito um antagonismo desse projeto, que é o sentimento de superioridade e o sentimento de inferioridade, né? Já que você citou o vôlei, podemos acompanhar esse exemplo do vôlei. Quando você está com um placar de 2 sets a 0, como estava,
Você está encostando a mão na taça. Você está encostando a mão na taça. Mas como ralando a unha na medalha. Na área do tênis, que foi um dos primeiros esportes que eu fiz, você tem que se habituar a pensar no processo, não no resultado final. O processo no tênis de campo é você pensar em cada ponto disputado. Nos outros esportes, o vôlei é muito similar ao tênis. Esporte cruel o tênis, né? É cruel mesmo, a impressão é terrível. Ele é muito mais fácil, o futebol é muito mais fácil, eu falo até. É muito mais fácil. Do que o tênis. Você tá num dia meio, né? Você toca a bola pro lado, se esconde do lado do zagueiro. Exatamente, faz a outra parte. Mas pode comprometer, mas geralmente é assim que acontece. Então o que acontece? Esse processo de você pensar em cada ponto é muito importante. Então, naturalmente, o atleta se acomoda. E quando um ou dois se acomodam, acaba acomodando todo mundo. Então você não pode perder essa ascensão que está tendo. Se você fez 2 sets, você tem que continuar com o mesmo ritmo. E não ocorre o mesmo ritmo. Há uma acomodação. Isso é uma coisa quase que automática. Mas uma pessoa que está orientando precisa deixar bem claro isso, né? Porque eles às vezes não têm o esclarecimento de que isso funciona dessa maneira. Apenas a acomodação existe, eles se acomodam, historicamente se acomodam, e ninguém chega para dizer, olha, acontece isso por causa disso, disso e disso. Então não há um esclarecimento para o atleta da função do pensamento, dessa função da psicologia e da pedagogia atuando dentro de uma linha científica mesmo. Quando eles se atentarem que isso é importante, vai ter um maior controle sobre o rendimento. Não existe isso. Não existe. Muito bem, a gente faz um intervalinho aqui no Espaço Regional, já voltamos para continuar a conversa aqui com o Mário Rodrigues, psicólogo e pedagogo e autor aqui do projeto, né? Psicologia de Alto Rendimento, o PAR. Já. De volta ao Espaço Regional, que nesta edição recebe o psicólogo e pedagogo Mário Rodrigues, ele que é o criador do PAR. É um projeto Psicologia de Alto Rendimento, absolutamente aplicável nos esportes de alto rendimento, mais especificamente o futebol, que é a área em que o Mário vem atuando, né? Agora, Mário, tem uma série de tópicos aqui colocados na nossa pauta para a gente discutir, por exemplo, parte técnica, parte tática. Onde é que o PAR entra nessas peculiaridades aí do esporte, parte técnica, parte tática, enfim, explica aí. Bom, quando a gente menciona a parte técnica e tática, é porque elas estão intimamente ligadas com as duas ciências que a gente inseriu dentro do projeto PAR. A técnica, ela está muito ligada à pedagogia, que a pedagogia é a ciência da educação e ela cuida do processo de aprendizagem do aluno. No caso nosso, aprendizagem do atleta. Então, a formação dos atletas de futebol no Brasil é muito deficitária. Muito deficitária. Você tem, assim, padrões tradicionais de preparação de atletas amadores e que não são ideais. Não vou dizer que o estrangeiro tem uma preparação, eu tenho um pouco de conhecimento lá de fora, eles têm uma preparação um pouco diferenciada, mas também não acho que seja ideal. Você vê, assim, geralmente, o Santos, por exemplo, que é o time da cidade, você vê que ele revela muito poucos jogadores. Ele deveria revelar por baixo, por ano, uns 5, 6 jogadores. E revelar, que eu digo, não é só revelar, é revelar e fazer a transição para o profissional e se adaptar no profissional. Mas tem algum time que tem essa média no Brasil? Não tem. Não tem porque, né? Ele segue o mesmo padrão de preparação. Isso, exatamente, né? Isso quer dizer, né? Então você tem, por exemplo, você vê hoje a situação do Santos, que é o time da cidade. Você vê um técnico que diz que os atletas da base têm defeito de fábrica. Você vê o nível de capacidade de um técnico de falar um negócio desse e de não ser nem questionado por uma direção do clube. O técnico, ele é funcionário do clube. Ele detonou simplesmente. Ele detonou todo o trabalho. Tudo bem base, que o trabalho não é o ideal. Mas qual é a participação dele, Boturão, em fazer isso reverter? Ele chegou num nível de excelência aí, um nível financeiro, na verdade. Né? O cara que ganha o Muricy se julga no direito de lidar só com profissional, só com jogador pronto, né? E de meter a boca e dizer o que quer, porque ele sabe que se sair do Santos vai ficar 2, 3 meses parado e logo tem um contrato novo. Né? Mas não vamos perder muito tempo nisso, porque a gente sabe que ali até os técnicos precisam de uma reciclagem muito forte, né? Com a relação que você falou da técnica e da tática, a pedagogia ela vai participar nisso
ensinando o atleta a como raciocinar para adquirir como é que eu posso te dizer? Absorver aquela técnica. Então, o que ele precisa? Ele precisa atuar com o pensamento, que nem eu disse anteriormente para você. Então, ele precisa saber entender como é que é o raciocínio no processo da aprendizagem, como é que funciona a memória no processo de aprendizagem, né? Tudo isso é a pedagogia que lida com isso. Então, ela vai ensinar o atleta o manuseio dessas questões, né? Com relação à tática, o que é a tática? Quando você fala, a equipe vai jogar no 4-3-3 ou 4-2-4, isso não existe. Eu falo, isso não existe, isso são números. É porque no meio do jogo, durante o jogo, tudo se desmancha, né? Tudo se desmancha. Se eu não quiser colaborar com você, eu não vou fazer aquele papel numérico. Então, se eu não estou num espaço que eu preciso estar para colaborar com o meu colega, aquele número é um número fantasioso. 4-3-6, 4-2-4 não existe. Isso historicamente vem com o futebol e, infelizmente, o torcedor vai nessa e acredita nessas questões que os técnicos colocam, né? O que acontece? A tática, ela depende muito da psicologia. A psicologia é a ciência que cuida dos relacionamentos humanos. E dentro de um esporte, você tem que ter a integração dos membros. Então, nenhuma tática funciona sem antes você estar abordando esse aspecto da integração com uma ciência que é peculiar a isso, que é a psicologia. Então, por isso que a gente faz essa menção da relação da técnica com a pedagogia e da tática com a psicologia. Perfeito. Bom, e você tem algum trabalho parecido com isso que você defende, sendo realizado em algum clube brasileiro que possa servir de referência, não? Não, eu acho que não tem. Tenho absoluta certeza que não tem, porque como eu te falei, a gente pegou as experiências práticas do futebol e montou uma teoria, né, que é a metodologia científica do par. Eu desenvolvi isso nos Estados Unidos, né, no Origin Futebol Clube de Los Angeles, e lá foi o meu primeiro laboratório, né, para estar definindo todos esses conceitos. E o atleta americano, ele é muito esforçado, né? Quando ele quer realizar alguma coisa, ele vai mesmo e realiza. É cultural isso, você diria? Talvez seja cultural sim, porque eles têm essa inclinação de querer fazer sempre o melhor, né? Então eu tenho para mim o seguinte, eu defendo essa tese há muitos anos. O único país olímpico que você tem no mundo chama-se Estados Unidos da América do Norte. Tá certo? Todo o resto é uma forçação de barra enorme para tentar poder se equiparar aos Estados Unidos. E aí é todo um envolvimento político, econômico, enfim. Eu até fiz um debate recentemente no programa Painel Regional, na TV Santa Cecília, com o Gilberto Rodrigues, professor de Direito Internacional, e com o Fernando Chagas também presentes, analisando o quadro de medalhas, né, em relação à situação econômica hoje no mundo. Primeiro e segundo lugar, Estados Unidos e China. Não precisa dizer mais nada, né? A Grã-Bretanha em terceiro lugar. Distanciou um pouquinho a Alemanha, né, com relação ao aproveitamento. Mas diga, Mário, com relação à prática nos Estados Unidos. Quando eu retornei dos Estados Unidos, eu fui aperfeiçoando. Não tenho muita pressa nesse projeto. É lógico que a gente quer acelerar um pouquinho, mas não tenho muita pressa. Depois dessa pós-negociação com o Santos, que infelizmente para o clube e para o torcedor santista não deu certo, mas que a gente ficou à disposição, mas hoje eu mudei a minha rota. A gente está desenvolvendo algumas entrevistas na mídia e eu estou contactando alguns clubes. Tem algumas coisas em vistas interessantes, né? Não tem nada definido ainda, mas eu posso considerar que brevemente um clube brasileiro vai incorporar o Projeto Par como um projeto, primeiro clube no Brasil a incorporar o Projeto Par. Está breve deve acontecer isso. O Projeto Par não está sendo executado? No momento não. No momento não. Aí você está atuando em que área? Que linha? O que você faz hoje? Eu trabalho na área educacional, né? Educacional. E é uma atividade paralela minha, e eu faço essas apresentações do Projeto Par quando sou requisitado, e a gente está seguindo com ele, né? Perfeito. Agora, dentro do Projeto Par, como eu disse, tem uma série de tópicos aqui, a gente está abordando alguns. A parte afetiva, por exemplo, qual é a importância e a relação?
Então, como o eixo central que eu te disse é o pensamento, a gente criou o princípio da previsibilidade, como citei anteriormente. Ele é dividido em 3 áreas: a área afetiva, a área cognitiva e a área espaço-corporal. Se a equipe é treinada dentro dessas 3 áreas, ela tem 100% de certeza de não sofrer gol. E vou explicar por quê. Vamos citar essa área afetiva. O que é a previsibilidade afetiva? É quando o atleta consegue se habituar a prever comportamentos indesejáveis. O que você vê habitualmente numa prática de futebol são as mesmas coisas que acontecem jogo após jogo. Você acha que o Corinthians teve alguma coisa nessa linha aí, na última Libertadores? É assim. O Corinthians sofreu acho que 3 ou 4 gols, né? Na competição inteira. Pouquinho. Pouquíssimo. Teve disso. O que acontece é que isso acontece instintivamente, essa marcação. Eles não são treinados na previsibilidade, mas logicamente que, como a prática envolve a marcação, só para você ter uma ideia, qualquer mérito de uma equipe, ela está ligada ao desmérito da outra. O Projeto Par, ele trabalha com antagonismos. Então por isso que a gente não gosta de exaltar nenhuma equipe, nem de menosprezar a outra. Claro. Porque é uma luta, é um confronto entre 2 forças, a previsibilidade e a imprevisibilidade. Sabe que o Corinthians utilizou nessa Copa Libertadores, né, um sistema de marcação pouquíssimo habitual no futebol brasileiro, né? Porque o brasileiro não é muito chegado a isso. O brasileiro não gosta de ver esse tipo de futebol, ver esse tipo de jogo. Agora, o argentino pratica muito isso. Tanto que eu brinco aqui com as pessoas. O Santos na Libertadores pegou o Vélez 4 vezes, né? Pegou o próprio, o original, né? E pegou o genérico, que foi o Corinthians que acabou eliminando o Santos, né? Então, é assim. Pelo sistema de jogo aplicado pelo Tite, né? É o sistema. O brasileiro não é natural do brasileiro isso, do futebol brasileiro isso. Não é natural. Mas é um futebol vencedor, né? Porque assim. Resultado. Quando você consegue neutralizar um oponente, ele te dá fortalecimento emocional. Esse é o caminho. Quando você tem um fortalecimento emocional de que você não toma gol, isso gera uma facilidade na operação do raciocínio para você criar. Ou seja, os caras estão mortos, não estão chegando, estão dominados. Exatamente. Então há um fortalecimento emocional. Então você cria com mais desenvoltura a sua parte criativa da imprevisibilidade. Criar uma rota, criar uma jogada alternativa para você fazer um gol. Então isso dá um fortalecimento muito grande. Só que o brasileiro não está acostumado a isso. Então, por exemplo, todos os times, você pode perceber, quando os times sofrem um gol, há um abalo emocional tão forte. Sempre há um impacto, né? Um impacto, porque eles não estão acostumados a tomar o gol. Porque eles estão acostumados a pensar no resultado final. Estou perdendo de 1-0. Isso é cruel para o jogador. Quando ele começa a pensar que o processo é mais importante que o resultado final, ele consegue imaginar que ele pode ser conduzido no processo natural e automaticamente acabar acontecendo um gol de empate, fazer um gol de empate. Só que ele pensa que ele está perdendo. Isso é muito ruim, né? Então, o atleta precisa pensar no processo, não no resultado final. Isso é importante. Mas a previsibilidade que eu te falei, dá um fortalecimento emocional. O Corinthians se fortaleceu muito neutralizando o oponente. É um time de poucos talentos. Eu até critiquei aqui, cheguei a chamar o Corinthians de timeco, critiquei muito o Santos, né? Achei que o Santos foi perder, o Corinthians não ganhou, o Santos perdeu a classificação por ter Neymar, Ganso e companhia e tal. Mas o Ganso hoje é um caso à parte, né? O Ganso é um elo perdido entre o talento e a bola. Quando você tem talentos individuais, isso eu sempre mencionei lá no Santos, mas só que eles caminharam dessa forma. Quando você tem talentos individuais funcionando isoladamente, você está fadado ao insucesso. Porque assim, não é toda hora que o atleta individual com talento pode resolver, né? Pode resolver, caso do Neymar, né? A Neymar dependência. Neymar dependência que ele cita. Aliás, a Neymar dependência foi exportada para a seleção brasileira também, né? Se você pega os gols da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, eu desafio qualquer um a assistir ao VT desses gols, dos Jogos da Seleção Brasileira comigo. 80% dos gols marcados pela seleção passaram pelos pés do Neymar. 80%, pelo menos 80%, daí para mais. Quando o Neymar não participava, normalmente o gol não saía. Na final contra o México foi uma exceção, né? A bola estourada lá, um desvio de cabeça, caiu no pé do Hulk, ele fez o gol. Mas a bola também não passando pelo Neymar, o gol não acontecia. Ou seja, o que você está falando, né?
Tem essa Neymar dependência na seleção também. Depender de um único talento, um menino de 20 anos, né? Que não tem bagagem nenhuma, não tem currículo nenhum, não tem histórico nenhum de seleção brasileira, não ser da seleção de base, né? Aí vai complicar muito. Só pra fechar, você tiraria o Mano Menezes ou não? Na seleção brasileira? Assim, de olhar? Não, a questão não é nem tirar nem pôr. A questão é que os técnicos eles têm o mesmo perfil, né? De que não existe uma valorização desses aspectos da importância de uma integração de uma equipe, de você estar incluindo um tipo de formação de aprendizado diferente. Isso não tem muito. Então, por exemplo, os técnicos ele tem um perfil muito parecido entre eles, né? Que nem eu falei, a tática ela depende da integração da equipe toda, a técnica também, o atleta ele não domina a técnica, o atleta de futebol ele conhece a técnica. Conhecer é uma coisa, dominar é outra. Né? Claro. Então o técnico não vai fazer milagre nenhum. Você pode pôr aí qualquer técnico na seleção brasileira, milagre ele não vai fazer. Depende do momento da equipe, a integração deles, como eu posso usar o meu talento em benefício do meu colega de equipe, como ele pode fornecer o talento dele para me ajudar. Isso que importa. Técnico pra gente tá em segundo plano. Falaram, outro dia eu ouvi uma sugestão interessante, né? Trazer Pepe Guardiola para assumir a seleção brasileira. O Guardiola, coitado, eles iam acabar com o Guardiola no Brasil, né? Não ia durar 6 meses, né? Porque ia ser, com perdão da palavra, sacaneado aí de tal maneira. E imagino eu, né? Agora, realmente seria uma experiência, na minha opinião, interessantíssima, né? Não sei se a seleção brasileira seria o melhor espaço para ele, né? Acho que não estamos preparados ainda para essa situação. Quem sabe, né? Mário, obrigado pela participação aqui. Estamos fechando aqui o nosso espaço regional. Mário Rodrigues, psicólogo e pedagogo. Espero que esse projeto aí tenha o devido espaço aí, ou no Santos, ou em algum clube importante aí, rapidamente, tá bom? Obrigado, até uma outra com a gente aqui. Eu te agradeço e espero um dia estar retornando aqui na Rádio Primeira novamente. Falar dos resultados que você vai estar obtendo, né? Com certeza. Já tive resultados nos Estados Unidos e agora espero estar contribuindo para o futebol brasileiro aqui. Sem dúvida. Mário Rodrigues, psicólogo e pedagogo, participando aqui do Espaço Regional. Vamos encerrando esta edição aqui com o Heitor Santana na mesa de som. Produção Gabriel Oliveira e Jéssica Bittencourt, a coordenação da Denise Pires. Amanhã voltamos 8h30 da manhã. Obrigado, bom dia, tchau. Você ouviu na Primeira FM Espaço Regional.